partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann. Estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Tudo bem, Carol? Bem-vinda. Tudo bem, meu bem, tudo ótimo, graças a Deus, muito feliz em estarmos aqui para mais um programa Cooperadores da Verdade, né? Quem sabe nós podemos cooperar um pouco com a verdade, né? Que é Cristo. Muito feliz por estar aqui, mas agora tem uma notícia triste para dar, né? Exato, eu ia falar agora que nós temos uma notícia muito triste. O nosso canal foi misteriosamente deletado do YouTube. Mistério. Você já ouviu falar nesse tipo de coisa? O canal sumia assim da noite pro dia? Não, nunca ouvi falar em perseguição religiosa. Perseguição religiosa não tem esse tipo de coisa? Não, censura de Facebook, essas coisas o pessoal não pode postar durante alguns meses. Nunca ouvi falar disso. E olha, é sem chance de recuperá-lo de acordo com o suporte da plataforma. Nós mandamos muitos e-mails explicando a situação, explicando que não fomos nós que deletamos, explicando sobre a impossibilidade de ter sido um hacker ou coisa parecida, mas eles não querem saber. Eles simplesmente ignoram, não dão resposta. E até agora nós não sabemos de fato o que foi que aconteceu, né, Raimann? Temos até algumas suposições. Será? Mas... bem, não passam de teoria da conspiração, gente. O fato é que nós estávamos com mais de 14 mil Tristeza, inscritos. hein? 14 mil, gente. Não é, né, da noite pro dia que se faz isso, né? E já prestes a iniciar um trabalho com novos produtores e editores de vídeo para melhorar ainda mais a qualidade do nosso conteúdo. Mas nós não vamos desistir e queremos contar com a ajuda de todos vocês. Criamos um novo canal e pedimos que você nos ajude inscrevendo-se, compartilhando e convidando mais um amigo para se inscrever também. É isso aí, agradecemos antecipadamente pelo apoio de cada um de vocês. Vocês estão todos em nossas orações, mesmo às vezes nem sabendo quem são, né? É verdade, Nós rezamos por todos vocês, queridos ouvintes, e pedimos que orem por nós também. E no nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, nós queremos rezar pelos nossos ouvintes, queremos rezar por todas aquelas pessoas que ajudam esse apostolado com doações, porque nós precisamos muito de doações. Também por todas aquelas pessoas que certamente ainda vão ajudar, né? Já pensaram, já planejaram em ajudar a gente também de alguma forma. E principalmente nesse momento tão difícil que nós estamos passando com a perda do canal no YouTube, com esse recomeço, né? Começar do zero, com poucos inscritos. Queremos rezar também por você que se sentiu tocado a se inscrever no nosso novo canal, a compartilhar, a levar essa ideia adiante. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando, que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E nós continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook ou ainda no nosso site, cooperadoresdaverdade.com. O programa é apresentado por mim e por minha esposa, Maria Carolina, e esporadicamente contamos com a participação de um ilustre cooperador da verdade. O programa é transmitido atualmente por 10 web rádios. Carol, conta pro povo como é possível se tornar sócio, eu disse sócio, dos Cooperadores da Verdade e ajudar com essa obra de evangelização e ainda também concorrer a brindes exclusivos, né? Isso mesmo. Então, Raima, muito bacana. Agora, os nossos ouvintes já podem apoiar o nosso apostolado com um valor mensal a partir de R$5. Que não é nada, né, gente? R$5 não é nada. Lá no site apoia.se/Os Cooperadores. Funciona como um clube do ouvinte. Você já deve ter ouvido falar aí, né? Por exemplo, tem a Canção Nova, tem Clube do Ouvinte, enfim. Onde você ajuda a produzirmos conteúdos cada vez melhores e com mais qualidade e ainda participa de um plano de recompensas. Isso aí, porque precisamos pagar a internet. E apoiando com R$5 por mês. Cara, R$5 na boa, né? Não é nada. Você participa de um grupo especial no WhatsApp. Um grupo muito bacana, hein? Muito legal. Não é grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, florzinha. É né? um grupo que é edificante, né? Onde a gente troca muitas ideias. Bem interessante mesmo. Até os erros de gravação do programa tem lá, né? Muito legal. Então, é um grupo exclusivo, onde só tem apoiadores e também, né, os donos das rádios, que de certa forma também nos apoiam, né, transmitindo o nosso programa. Isso. E lá rola muita coisa legal mesmo, gente. Vale a pena. Isso aí. E aí tem outra modalidade, né? Apoiando com R$15 mensais, além de participar deste grupo exclusivo do WhatsApp, você ainda recebe todos os meses em seu e-mail uma newsletter muito bacana. São sempre textos inéditos, de espiritualidades e que não são publicados no site. Eles são exclusivos. Esse nome complicadinho ali, newsletter, né? O que é isso? Newsletter. Um texto, né? A Carol já disse, um texto de espiritualidade que nós vamos escrever exclusivamente para os nossos apoiadores. Sim. E apoiando com R$20, você participa do grupo, recebe a newsletter e ainda recebe o link para um programa em áudio especial gravado somente para os apoiadores. É muito legal, né? Sim. Quem não ouviu ainda, olha, gente, depois que você se tornar apoiador, procura ouvir os mais antigos também. Vale muito a pena. Bem legal, com a participação do Peter Martins. Aí sim, muito legal. E são sempre temas inerentes à nossa fé católica, né? Num formato bem diferente do nosso podcast aqui. Vale a pena. E apoiando com R$30, além disso tudo, tem mais coisa? Tem, né? Você ainda concorre a diversos brindes que iremos sortear durante o programa Cooperadores da Verdade. É isso aí. Esse é o site apoia.se. Mas também existem outras formas de nos ajudar nesse projeto de evangelização. Uma outra forma é a nossa vaquinha. A vaquinha não morreu. Embora ela está lá meio esquecida, né? Até dizem que a vaca foi pro brejo. No começo da vaquinha foi legal, assim, o pessoal contribuiu. Agora parece que abandonaram, né? Mas a gente insiste aqui para que você dê uma olhadinha lá, tá? Você acessa o nosso site, cooperadoresdaverdade.com. Lá em cima tem um link, que é o link para a vaquinha. Como também tem o link para o apoia.se. Né? Então, na vaquinha, você pode fazer uma contribuição em cota única, com cartão de crédito ou boleto bancário, para facilitar bem para todo mundo. É isso aí. E eu quero mandar um grande abraço aos nossos ouvintes que nos acompanham pelo site e também pelas rádios, né, que nos retransmitem. São muitas pessoas, né? A gente não tem nem mais condições de falar todas as rádios, mas nós queremos também deixar o espaço aberto. Se você também tem uma web rádio ou conhece alguém que deseja transmitir o nosso programa, nem precisa pedir autorização, porque o nosso objetivo aqui é evangelizar. E quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os Santos Papas. Nós temos o costume de chamar o Papa de Santo Padre, não é mesmo?
mas isso não significa que ele seja santo. Veja lá, na história da igreja nós já tivemos 265 papas. Francisco é o papa de número 266, mas nem metade deles foi considerado santo, viu? Aliás, alguns muito pelo contrário, né? O que será, né? Bem, no último programa, nós falamos de Santo Alexandre I. A vida dos santos. Carol, quem foi o Santo Papa escolhido para o programa de hoje? O santo de hoje é São Sisto I. Conta para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Sisto. Sisto sucedeu a Alexandre I e foi o 7º Papa da Igreja Católica. Era descendente de uma família tradicional grega, mas nasceu em Roma. As suas principais contribuições foram no sentido de sistematizar e normalizar os vários procedimentos sagrados nas cerimônias religiosas, instituindo diversas normas canônicas, entre as quais a de que o bispo, antes de tomar posse em sua sede episcopal, devia exibir uma carta de apresentação ao pontífice. Sistematizou e normalizou vários procedimentos sagrados nas cerimônias religiosas, como a gente já acabou de falar, principalmente como de que qualquer objeto sagrado, o cálice, todos os paramentos, só poderia ser tocado por ministros sacramentados, que são os sacerdotes. Olha aí, hein, somente. Gente? Olha aí, gente, passando o Santíssimo, todo mundo querendo colocar a mão no Santíssimo, né? Olha só, todo mundo querendo tocar o ostensório. E também regulamentou alguns ritos, da celebração da Eucaristia, como o fato de que o véu do cálice fosse feito de linho, várias normas, E eu achei muito bacana isso. Você imagina o 7º Papa da Igreja, Rodrigo? Quantos anos isso, Então, lá no comecinho da história da Igreja... A gente chama de Igreja Primitiva. Isso, o Papa Sisto... Será que só eu que achei interessante o fato de Papa Sisto sistematizou? Várias vezes apareceu sistematizou, Sisto sistematizou, Já definiu ali tantas coisas da liturgia, e que de repente parece que hoje querem destruir tudo, Querem fazer a liturgia do não precisa. Não precisa isso, não precisa aquilo. Vamos fazer uma dancinha, vamos fazer um teatro, vamos fazer um espetáculo, vamos fazer... Nossa, acho que Sisto se revirou no túmulo, E um fato que eu acho muito interessante, Maria Carolina, é que São Sisto, ele entrou em conflito com alguns procedimentos da Igreja da Ásia e deixou seu governo marcado pelas medidas enérgicas que tomou contra a seita dos gnósticos. Bacana! Ai, que saudade dos papas enérgicos, Que tinham, medidas, enérgicas, claras, contra os hereges. As seitas gnósticas definiam-se como seitas filosóficas, surgidas nos primeiros séculos da nossa era, e diversificada em numerosos segmentos, e visavam conciliar todas as religiões e explicar-lhes o sentido mais profundo por meio da gnose. Parece hoje, conciliar todas as religiões são boas, vamos fazer um concílio ecumênico, vamos rezar todos juntos com luteranos, com calvinistas, com árabes, muçulmanos, com budistas e Hare Krishnas. Gente, mas Sisto ele combateu com veemência as doutrinas maléficas do gnosticismo, ou seja, a emanação, a queda, a redenção e a mediação que seriam exercidas por inúmeras potências celestes entre a divindade e os homens, que feriam todos os princípios básicos da sã doutrina e os fundamentos da religião de Cristo. Ao Papa Sisto também atribui-se a introdução do tríplice canto dos sanctos na missa, as cartas apócrifas que tratam da doutrina da Trindade e ao primado da Igreja de Roma. O Papa Sisto enviou o bispo Peregrino às Gálias para evangelizar algumas zonas que não haviam sido suficientemente tocadas pela civilização romana. Consta que deu seu auxílio paternal aos mártires cristãos e que ele próprio foi martirizado. Permaneceu governando a igreja durante o reinado do imperador Adriano e de
Antonino Pio. Sisto morreu em Roma em 1º de fevereiro e foi sucedido por São Telésforo. Os papas, veio outro santo aí, né? Os papas e os vários martirólogos dão-lhe o título de mártir, né? Embora, na verdade, não haja um registro histórico de tal evento. Mas imagina, comprando briga desse jeito, imagina se esse homem não foi mártir, né? Exatamente. E outra coisa, quando você falou ali, vem outro santo aí, a gente percebe que os primeiros papas, praticamente todos eles foram canonizados. Isso é uma sequência de santos. E justamente por serem mártires, né? Porque era ser eleito papa, pronto, o imperador romano já pedia a sua cabeça, né? É uma coisa assim, bem comum. O Papa Sisto foi enterrado no Vaticano, ao lado do túmulo de São Pedro, por vontade de Pascoal I. As suas relíquias foram transferidas para a Alatri em 1132 e ainda estão na Basílica do Vaticano. Sisto foi canonizado, santo, e a sua festa é comemorada em 6 de abril, juntamente com o Sisto II e Sisto III. Bem bacana isso, né? Vamos comemorar todos os Sistos no mesmo dia, né? São Sisto I, rogai por nós. Jesus é a palavra de Deus. Ele é o Verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus, o Verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós. E neste quadro iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica, que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento. A palavra escrita de Deus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíram demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus encontra-se em Cafarnaum, na casa de Simão. Ali se encontra também a sogra de Pedro, detida na cama por causa de uma febre. A cena é narrada pelo evangelista de forma bastante plástica, que chega à minúcia de dizer que, para curá-la, o Senhor fez questão de inclinar-se sobre o leito. Nesse pequeno gesto de Cristo, vemos como como que simbolizados a sua missão e o propósito da sua encarnação, rebaixar-se, assumindo a forma de um servo para vir em socorro às nossas necessidades. E é curioso notar, além disso, que a febre de que estava acometida a sogra de Pedro é, de algum modo, personificada, né? Ela é tratada como uma pessoa que, uma vez repreendida pelo Filho do Homem, obedece sem demora às suas ordens. E tem até uma piadinha para isso, não sei se você sabe, Maria Carolina, mas os nossos ouvintes provavelmente já conhecem, né? Por que Pedro negou Jesus por 3 vezes? Não sei. Não sabe? Não. Porque Jesus curou a sogra dele. Curou a sogra, gente. Agora, outro detalhe importante que o evangelho de hoje nos narra é a prontidão com que aquela mulher, depois de curada, levanta-se imediatamente e começa a servir a Cristo e a quantos estavam na casa. Que bonito é poder servir, né? Eu sempre fico imaginando assim a posição da mãe, né?
servindo aos filhos, servindo ao marido, servindo a casa, né? Preparando o almoço, lavando a roupa, limpando o banheiro. Da mesma forma que o pai, né? Que sai para trabalhar, para ganhar o pão suado, né? Com o suor do seu rosto. É o serviço, né? É você estar disposto a servir aquelas pessoas a quem você ama. E essa mulher, então, ela é curada e ela já se coloca a serviço. Nós podemos ver, representado aqui de maneira bem concreta, o efeito da obra de libertação e redenção operada pelo Senhor. Ele, com efeito, veio libertar-nos de mãos inimigas, a fim de o servirmos em santidade e justiça em sua presença todos os dias de nossa vida. Saídas da boca de Zacarias, essas últimas palavras compendiam o núcleo da ação salvífica que Deus quis realizar em nosso favor mediante a encarnação de seu Filho. É o Benedictus, né? Que nós rezamos na liturgia das horas. Do mesmo modo que Deus determinou libertar o povo hebreu do jugo egípcio, para que no deserto lhe fossem oferecidos sacrifícios e louvores. Assim também nos libertou por seu Filho da escravidão do pecado, para que agora o sirvamos como criaturas novas, fazendo frutificar os dons com que fomos adornados e enriquecidos. A exemplo, pois, da sogra de Simão, abramo-nos a graça do Senhor e com generosidade, e empreguemos imediatamente, sem demora, para servir a Deus em todos os nossos irmãos. E que bonito isso, né, Rodrigo? Também, enquanto você falava, né, a respeito do serviço, e aí essa comparação que, né, o Padre Paulo faz, né, nós já vamos falar, inclusive, da autoria desse texto, da reflexão, mas que o Padre Paulo faz desse paralelo entre a vida do próprio Cristo, o propósito da vida dele aqui na Terra, né, que é o serviço. E quem somos nós, né, de pensarmos que não devemos servir, né, o nosso próximo? Eu não sei se eu já contei aqui, mas, assim, eu sempre tive pensamentos muito feministas, assim, né? Sempre fui de usar calça, trabalhar fora e... Graças a Deus foi curada, né? Oh, aleluia! E aí eu digo assim que eu hoje vejo muito diferente, né, toda essa situação, graças a Deus eu sou dona de casa e tudo mais, mas eu pensava que o trabalho de casa era um trabalho injusto, sabe, que era uma coisa assim terrível, eu não suportava limpar minha casa. Você imagina, trabalhando fora, né, de manhã o dia inteiro, então eu não suportava, e hoje em dia eu vejo assim, com tanto amor, com tanto carinho, poder fazer, né, limpar a casa, e é bem interessante, assim, como Deus vai moldando, né, a gente. Então, até uma coisa que eu sempre falo mesmo, e isso é bem verdade, assim, o quanto a gente pode ver no trabalho de casa a santidade, sabe? Você repetir aquelas coisas todos os dias e com oração, né, com carinho. Isso aí. E essa belíssima reflexão, né, sobre essa passagem do Evangelho, ela pode ser encontrada no site do reverendíssimo Padre Paulo Ricardo, o nosso mestre em opressão. E se você não é aluno ainda do Padre Paulo Ricardo, corre lá, se inscreve no site. Tem muito conteúdo de formação importantíssimo para quem ama a Igreja Católica. padrepauloricardo.org. Nós somos os Cooperadores da Verdade. Se você deseja ouvir os episódios mais antigos, inclusive os episódios da nossa primeira temporada, acesse o nosso site cooperadoresdaverdade.com. E também, como parte desse apostolado, nós temos vídeos em nosso canal no YouTube. Como nós estávamos falando agora há pouco, nós perdemos o nosso canal, que era youtube.com/oscooperadores. Então, como a gente ainda tem criamos esse canal novo há pouco tempo, nós não temos uma URL personalizada, né? Então, talvez até quando esse programa for ao ar, quem sabe a gente já tenha. Mas, para não ficar na dúvida, entra no YouTube, vai lá na pesquisa e digita Os Cooperadores, tudo junto. E aí você vai nos encontrar. É isso aí, já abre uma outra telinha lá, porque não para de tocar o podcast, entra lá, se inscreve no nosso canal, gente, comenta, deixa o seu like, compartilha com os amigos, porque tá muito legal mesmo. Carol, diz uma coisa, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Jesus quer de você a constância e a perseverança no bem. Orando com Padre Pio.
Padre Pio nos propõe para meditarmos e colocarmos em prática em nosso dia a dia algo que a princípio parece simples. Parece algo fácil de realizar, mas apenas parece. Não é. Fazer o bem é o básico que se espera de um cristão, a prática da caridade. A virtude da caridade é uma das, se não a mais importante de todas as virtudes. Sem a caridade, nossa fé é vã. A fé sem obras é morta, escreveu-nos São Tiago em sua carta. E o apóstolo Paulo nos diz em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que mesmo que distribuíssemos toda a nossa fortuna para o sustento dos pobres, como fez São Francisco de Assis, e ainda que entregássemos o nosso corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, nada disso nos aproveitaria. Mas fazer o bem é muito mais difícil do que possamos imaginar, hein? Jesus quer de nós a constância e a perseverança no bem, ou seja, uma firme determinação de nunca fazer mal a ninguém, nem por pensamentos, nem por palavras, nem por atos e nem omissões. Às vezes nós nos enchemos de orgulho, né? Porque pertencemos a esta ou aquela igreja, a esta ou aquela pastoral católica, aquele movimento, aquele grupo. Porque nós servimos na missa, né, como coroinhas, ministros extraordinários, leitores, cantores, mas somos intolerantes com pessoas que têm uma fé diferente de nós. Né? Candomblecistas, por exemplo, umbandistas, espíritas, budistas, muçulmanos, Hare Krishnas, judeus, sei lá, qualquer um que não seja cristão, né? Logo vira alvo de nossas críticas perversas. Isso é maldade, né? Isso não é ter constância no bem. Lembrando que tolerar não significa concordar, né? Mas conviver em um clima de fraternidade para poder convertê-los à fé católica, ao invés de viver em pé de guerra e afastá-los cada vez mais. É verdade. E você vai à missa e lá você começa a reparar nas pessoas. Fica só olhando para os lados, olhando para todo mundo, né? Como elas estão vestidas, como elas não param quietas, como elas não se ajoelham na consagração. Reparar no padre, como ele não celebra de acordo com as rubricas do missal, como ele mandou a casula para a lavanderia e não teve tempo de buscá-la para a missa, como ele permite essas meninas dançarem na hora do ofertório e assim por diante. Repara nos músicos, como eles escolheram mal as canções, como essa música é inadequada para o Kyrie, como aquela outra é inadequada para os Sanctus. Repara na homilia que está se desviando do tema central do Evangelho para falar de temas inerentes à teologia da libertação. E depois de tudo isso, você mal sai da missa e começa a falar mal de tudo o que presenciou. Isso é fazer o bem? Isso é ter perseverança no bem? Você fala de Jesus, do amor de Deus, que lindo, né? Mas não consegue se entender dentro de casa. Briga com seu marido, com a sua esposa, com os filhos, né? Briga com os pais ou irmãos, briga com seus amigos, não tolera nada de ninguém, não leva desaforo para casa, né? Como se diz. Usa as redes sociais para atacar todo mundo e não aceita ser criticado nunca. Uma pessoa fria, calculista, vingativa, rancorosa, né? Pensa bem, né? Reflete um pouquinho. Sempre pensa numa forma de fazer as pessoas pagarem pelo mal que elas praticaram contra você, né? Ao invés de simplesmente perdoar, esquecer, né? Isso é fazer o bem? Você xinga todo mundo no trânsito, diz um monte de palavrões. Não que falar palavrão seja pecado, mas a sua intenção de ofender o irmão certamente é. E por mais que aparentemente você seja um pacifista, por mais que as pessoas olhem para você e pensem que você é um homem, uma mulher de Deus, um homem, uma mulher da paz e do bem, lá no íntimo do seu coração, você deseja o mal para os outros, deseja que as coisas deem errado para as pessoas e até mesmo deseja que determinada pessoa morra. Isso é fazer o bem?
Padre Pio nos diz que Jesus quer de cada um de nós a constância e a perseverança no bem. Isso é, não basta fazer o bem de vez em quando, tem que fazer sempre, constantemente, sem cessar. Não basta não fazer o mal. Tem muita gente que diz, né? Eu não faço mal para ninguém, né? Mas também não faz o bem. Não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem. Tem que estar disposto a sempre correr ao encontro do outro para ajudá-lo em todas as situações. Praticar o bem sem olhar a quem, como nós costumamos dizer, né? E como é difícil isso! Como é difícil! Até ontem eu estava vendo um vídeo no Facebook, me chamou bastante atenção. Na verdade, eu já tinha visto esse vídeo há muito tempo. Aí quando ele começou a tocar de novo, eu vou ver de novo esse vídeo, porque ele é bem interessante. Ele mostra, não é aqui no Brasil, eu acho que é na França. Ele mostra uma pessoa assim vestida com jeans, uma jaqueta, um gorro na cabeça, assim, andando numa praça pública, uma praça bem movimentada. Não sei se você já viu esse vídeo, Maria Carolina. Ele está andando nessa praça bem movimentada e ele começa a fingir que está tendo um ataque do coração, bota a mão no peito, assim, começa a se retorcer, se abaixar e cai no chão. E aí vai passando vários e vários minutos e ninguém para ajudar ele. Ninguém. Aí ele levanta, olha para a câmera, faz um sinal assim, realmente, né? Ninguém veio me ajudar. Depois, no mesmo lugar, dias depois, né? No mesmo lugar, a mesma praça, o mesmo ator, vestido de terno, gravata, com uma pasta de executivo na mão, faz o mesmo gesto, fingindo que está ali passando mal, cai no chão, mas imediatamente alguém já vem, tudo bem com o senhor? Você está passando bem? Já junta uma roda em volta dele, já chama uma ambulância, é bem rapidinho. Olhar o bem sem... Como é que o texto diz? Como é que o texto diz? Olhar o bem... Fazer o bem sem olhar a quem? Fazer o bem sem olhar a quem? Uhum. Né? Será que a gente não escolhe as pessoas para quem a gente quer fazer o bem? Eu já contei aqui numa outra vez de uma situação em que quando eu trabalhava como instrutor de informática no centro da cidade, nós tínhamos que trabalhar de gravata. Né? Tínhamos que trabalhar de gravata. E aí eu fui ver o preço de acho que era um fogão, numa loja e comecei a fazer uma pesquisa de preço. Fui em várias lojas para pesquisar o preço daquele fogão. Só que eu fui num dia de folga. E naquela época eu era bem desleixado com a modéstia, então eu fui de bermuda, de camiseta, de chinelo, né? Chinelo de dedo e tal. E fui lá na loja. Eu entrava nas lojas, Maria Carolina, ninguém olhava para minha cara. Ninguém vinha me atender. Ninguém. Isso que naquela época eu nem tinha barba ainda, não tinha essa cara de mendigo. Né? Depois, outro dia trabalhando, né, de gravata e tal, teve o meu horáriozinho de café. Eu pensei, vou lá rapidinho ver se eu consigo agora ver o preço do tal fogão. Era colocar o pé para dentro da loja, vinha 3, 4 vendedores te atender, porque você tá de gravata. Né? Fazer o bem sem olhar a quem? Que coisa, né? E eu digo assim, o quanto é difícil, reconheço, porque assim, apesar de sempre me esforçar, né, para fazer o bem, de sempre olhar com caridade para os nossos irmãos, né, nossos irmãos que moram nas ruas, sempre fazer, né, aquilo que eu posso, né, sempre me esforçar. Eu saio de casa no trânsito e, sabe, não sei, me dá um ódio daquelas pessoas, sabe? Porque a gente mora aqui na zona rural, tem que atravessar a BR, no caso, né? Então, a gente anda bastante até chegar em casa. E é sempre uma rodovia louca, uma gente querendo ultrapassar. E aí eu fico, eu não deixo a pessoa, sabe, entrar na minha frente, não dou a vez pro outro. Babaca, eu fico realmente, sabe? E, né, isso é fazer o bem? Não é, né? Não é. Apesar de que, claro, não desejo, imagine que a pessoa vá bater ou desejo mal. Não, mas eu sinto raiva, sabe? Eu confesso aqui que eu sinto. E isso eu sempre, né, procuro melhorar, porque até não me envergonho disso, né? Não assim, me vanglorio disso. Não que sentir raiva seja pecado.
Tá? Você sentir não é pecado. O pecado é você colocar aquilo em prática de alguma forma, prejudicando a pessoa, né? Mas só o fato, né, de você sentir essas coisas ruins e falar, como você mesmo disse, olha só que babaca e fica furando a fila, e, sabe? Esse tipo de coisa né, a gente já perdeu ali aquela oportunidade, né? Às vezes a gente fica ali protelando, né? Tem uma situação, a gente demora muito para tomar uma atitude e quando a gente percebe já é tarde demais. Acontece isso, né? Porque já passou a oportunidade de fazer o bem. Mas outras surgirão, né? Cada dia é uma nova oportunidade, uma folha em branco no livro da vida. Olha que bonito isso, né? Deus nos dá e que pelo nosso livre-arbítrio, né, nós podemos escrever nela o que nós quisermos. Muita gente esquece que só temos o hoje, né? O futuro já não existe. Para Marte só tem o hoje, Senhor, né? Pode ser que ao acabar de ler esse texto aqui, nesse exato momento, eu morra. A minha hora, a tua hora, pode chegar a qualquer momento. E aí? Estamos preparados? Não deixe para rezar amanhã. Não deixe para amar a Deus amanhã. Não deixe para se converter amanhã. Não deixe para fazer o bem amanhã. Pois o amanhã pode não chegar. E você pode ter que prestar contas da tua vida ainda hoje. Que assim seja. Amém. Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br, em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. E agora nós chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade, que é quando meditamos sobre São Francisco de Assis. Quantos belíssimos exemplos da vida deste santo nós podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo? Fontes Franciscanas. Ainda temos que mastigar muito esterco. Hoje em dia, vemos com que facilidade as pessoas ofendem umas às outras sem se preocuparem com o bem-estar do outro. Não está contente? Vá procurar outro amigo, é o que ouvimos dizer. A fila anda, como se diz. Em tempos de redes sociais, as pessoas se agridem facilmente e depois excluem ou bloqueiam uns aos outros, como se assim o problema estivesse resolvido. Mesmo quando você tenta uma reconciliação, uma reaproximação, as pessoas parecem que sentem prazer, sentem-se orgulhosas por te escorraçar. Mas São Francisco de Assis não era assim. Não mesmo. Não, ele sempre estava disposto a perdoar e a pedir perdão, né? E seus filhos espirituais, os frades menores, aprenderam com ele este exemplo. Mas eram seres humanos, né? Como eu e você. Ninguém tem sangue de barata, né? Como se diz. E às vezes nós ficamos muito irritados, né? E dizemos coisas que não gostaríamos de dizer. Fazemos coisas até que não gostaríamos de ter feito. A palavra dita não volta mais. E a pessoa que foi ofendida terá em seu coração uma ferida, né, que talvez leve muitos anos para cicatrizar. Todo ser humano que goza perfeitamente das suas faculdades mentais, ele tem a capacidade, né, de lá no seu íntimo reconhecer os seus erros, mas são poucos os que são capazes de admiti-los em público. É verdade, existem pessoas que depois que a raiva passa, depois que deitam a cabeça no travesseiro e percebem que cometeram um erro, ao invés de se desculparem, aí sim
que sustentam o seu erro pelo resto da vida só para não dar o braço a torcer de que estavam errados. Vê se pode isso. Nas fontes franciscanas encontramos um episódio onde o Frei Bárbaro injuriou um outro frade na frente de um nobre da ilha de Chipre. Ora, são seres humanos e cometem erros, né? Nós já falamos. Talvez não tivesse feito intencionalmente, mas a questão é que fez, né? E quando o Frei Bárbaro viu que o outro tinha ficado magoado com suas palavras, poderia não dar a mínima importância para isso, né? Poderia ter dito como nós lemos nas redes sociais hoje em dia, né? Ah, não gostou? Morre que passa. Morre que passa, né? Deita na BR. Mas não, né? Ao invés disso, ele enfiou esterco de burro em sua própria boca. Olha só. Para vingar-se de si mesmo e disse: que mastigue esterco esta língua que soltou o veneno da ira em cima do meu irmão. Soltar veneno da ira contra o irmão é algo que devemos evitar ao máximo. Pois, como nós já dissemos, a palavra dita não volta mais e muitas vezes causa grandes estragos. Mas muitas vezes somos tomados de assalto por uma ira incontrolável, como a Maria Carolina falou agora há pouco do trânsito, né? Sim. E despejamos palavras maldosas ao vento como uma metralhadora que não quer mais parar. Depois de dito o que não deveria ser dito, depois de feito o que não deveria ser feito, como remediar? Como consertar o estrago? Miremo-nos no exemplo de Frei Bárbaro, que mastigou o esterco, isso é, devemos nos humilhar, ir ao encontro do outro, dar o primeiro passo, estender a mão. Se mesmo assim o outro não quiser falar com você, te destratar, te humilhar, te expulsar da frente dele, não desista, meu irmão. Foi apenas uma primeira tentativa, né? Ou a segunda, enfim. Talvez o coração dele ainda não esteja pronto, né? E você tenha que mastigar muito esterco até que ele perceba que você o ama, né? E não quer perder a amizade dele, porque é muito difícil também, né? Assim como é difícil a pessoa reconhecer que estava errado, pedir perdão, é difícil a pessoa também perdoar, né? Mas tenha paciência. É muito comum hoje em dia, né, a gente ouvir expressões do tipo assim: ah, eu não vou ficar correndo atrás, né? Ou, ah, eu tentei, mas se ele não me quer, que ele que se lasque. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Nós sabemos que muitos frades atiravam-se ao chão e beijavam os pés daqueles que eles ofendiam. E isso era agradável aos olhos de São Francisco de Assis, como também creio que seja agradável aos olhos de Deus. Que assim seja. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos. Graças a Deus. E sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, pois eu não aguentava mais de sede. Catolicismo e cerveja. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura a cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a cerveja de hoje é uma Brooklyn American Ale. Em Nova York as coisas são complicadas, rápidas e altas. Então, às vezes queremos uma boa cerveja que seja simplesmente saborosa e refrescante. A Brooklyn American Ale é fácil, versátil e confiável. É uma cerveja que você e seus amigos podem sair, não importa de onde você é.
E o estilo, então, como nós já falamos, é American Pale Ale. Vai 2 tipos de malte, né? O Carafuã e o Crisp. Também 3 tipos de lúpulos, né? Willamette, Cascade e Amarillo. A levedura é nossa casa Ale levedura. Teor alcoólico 4,5%, uma bem fraquinha. Está disponível em long necks de 355 ml. E muito bonitinha, né? Só para molhar o bico. No copo aqui dá para ver que muito bonita. Harmoniza com pizzas, hambúrgueres, alimentos picantes, né? Comida tailandesa, mexicana, saladas e queijos frescos. Então, como eu falei, né? A cor aqui muito bonita, uma cor dourada, encantadora, com ali um dedo ali de espuma, né? Que acumula no copo enquanto você bebe. Tem um bom aroma de lúpulo citrus. Isso nós vamos ver ainda, né? Porque não provamos ainda. Vamos ver. Diz que tem uma pitada de chá gelado. É uma bela sensação na boca. Um leve sabor cítrico e com um pouco de doçura. Bem agradável. Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar? Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Prosit. Ela tem um cheiro bem interessante, né? Ela é bem suave. Bem suave. Uma sensação cítrica mesmo. E o retrogosto dá essa pitada de doçura, né? Ele é meio doce, sim. Então no retrogosto ela fica doce, ela não é amarga. É uma cerveja bem interessante. É bem interessante, porque assim, eu prefiro as cervejas mais amargas, com mais lúpulo, né? Tem uma cor muito bonita mesmo, né? Dourado, assim, bem bonito. Sim. Mas é uma cerveja que ela desce bem, né? Desce bem, assim, eu acredito que nos pubs americanos, né, e tal, o pessoal saindo do trabalho e tal, tomar uma Brooklyn bem geladinha, vai bem. E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco. Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar sobre este Zé Povinho, pseudo-católico que vive em guerra santa nas redes sociais. A hora da treta. O mundo precisa de santos, não de templários de Facebook. É assustador pensar no tamanho do buraco em que nossa sociedade se meteu. As famílias estão cada vez mais estranhas. Pais e mães, quando existem, terceirizam seus filhos com as escolas, que, por sua vez, lhes ensinam a ser contra a família. Nossos jovens falam em empreendedorismo, mas crescem sonhando em depender cada vez mais do Estado. Falamos sempre em boas intenções e boas ações, mas parecem que elas apenas visam consertar o estrago que nossos valores deturpados provocam. Qual a solução para tudo isso? Aposto que muitos dirão: guerra cultural. Pois acho que é hora de propor uma nova guerra, a guerra espiritual. Precisamos de mais santos e menos templários de Facebook. E é importante dizer que combater a cultura que nos vendem hoje é sim importante. Já visto esse exemplo agora do Santander, né? Mas é como enxugar gelo
Já ouviu essa expressão, enxugar gelo? As coisas vão realmente mudar quando o coração do homem, a sua razão e afeição forem tocados. E só existe realmente uma coisa que muda o coração do homem, é o encontro com Cristo. Isso sim muda o coração do homem. Mas qual é a melhor maneira de fazer isso? Vivendo a santidade. E viver a santidade é possível. A santidade não é um prêmio pós-mortem para os católicos que foram bonzinhos em vida. A santidade é um serviço urgente para a Igreja de Cristo. E só através dela será realmente possível mudar qualquer coisa na nossa sociedade. No livro Quem Sou Eu para Julgar, da editora Leia, com textos e homilias do Papa Francisco, nos deparamos com esse belíssimo discurso, e eu vou ler entre aspas, viu? Não é, pois, com a clava do juízo que conseguiremos reconduzir a ovelha perdida ao redil, mas com a santidade de vida, que é princípio de renovação e reforma na igreja. A santidade nutre-se de amor e sabe suportar o peso de quem é mais frágil. Um missionário da misericórdia carrega o pecador sobre os próprios ombros e consola-o com a força da compaixão. E o pecador que o procura, a pessoa que vai até ele, encontra um pai. Fecha aspas. Essas são as palavras do Papa Francisco em discurso aos missionários da misericórdia, no dia 9 de fevereiro de 2016. Faz tempo já, né? Mas é bem atual ainda. O missionário da misericórdia carrega o pecador sobre os próprios ombros. Consola-o com a força da compaixão. Não quer dizer que seja conivente com o pecado, né? Carrega-o sobre os próprios ombros porque quer tirá-lo daquela vida. Quer fazer com que ele mude de vida, né? É perfeito. Não é com a clava do juízo que se luta pelo coração do homem. É com a santidade que se mostra o rosto do Senhor. Quanto tempo perdemos hoje em dia em brigas de Facebook? Quanto foi realmente efetivo espezinhar aquele seu amigo no comentário dele sobre qualquer assunto envolvendo política? Quantas almas foram salvas postando: sou de direita mesmo e quem não concordar pode me excluir? O ponto não é excluir alguém ou não, né? E nem tampouco responder ou não uma postagem, né, na linha do tempo. O ponto é o quanto nós estamos nos dedicando realmente à humanidade de quem está diante de nós na vida real, né? O quanto estamos, né, nós mesmos nos dedicando o nosso tempo às coisas santas, às coisas de Deus. Quantos sacrifícios eu ofereci como penitência ao Senhor para que convertesse a mim, a minha família, aos meus amigos e àqueles que escrevem besteiras no Facebook? Quantas orações ofereci por eles? Isso é uma coisa bem interessante, né, Maria Carolina? Porque às vezes a pessoa posta alguma coisa, eu não vou nem dizer uma heresia, porque às vezes postam heresias sim, né? Coisas muito condenáveis e que com direito à excomunhão, late sentença, né? Às vezes, mas na maioria das vezes, na minha linha do tempo, por exemplo, eu vejo pouca coisa, porque eu não sigo as pessoas, né? Eu tenho quase 5.000 pessoas, mas a maioria eu não sigo, então eu sigo somente aqueles que eu acho que postam coisas bacanas, coisas legais e tal. De vez em quando aparece lá um doido postando uma coisa, e que daí, como a Maria Carolina disse anteriormente, a gente não tem sangue de barata, né? O sangue ferve e você quer lá e dar um monte de respostas. Eu já fui assim, de dar um monte de respostas. E ficar ali horas e horas debatendo aquilo ali. E depois, não vale a pena. Não vale a pena. O que vale a pena? Rezar pela pessoa, né? Rezar por aquela pessoa. Será que eu gastei tempo, né, para escutar os argumentos alheios, né, estudá-los, para pacientemente refutá-los, né, com toda a misericórdia possível? Será? Ou simplesmente bloqueei o sujeito, né, ou deixei ele para lá e aí carimbando ele como esquerda, né, um herege, jujuba, né, ou qualquer outra coisa, qualquer outro rótulo?
Aliás, se essas pessoas estão realmente tão desencaminhadas, por que não oferecer tempo, né? Sacrifício e orações por elas? E por que não fazer uma correção fraterna, né? Sim. Orientar de outra Muito forma. importante, E aí é. eu acredito, assim, que inclusive, fazendo até uma comparação, assim, eu comecei a receber pelo WhatsApp, né, que também compararia essa Templários de Facebook e o WhatsApp, né, que tá ali ao alcance do dedo, né, para você digitar. E ouvi uma pessoa dizendo coisas ao meu respeito. Isso aqui no condomínio, né, que eu sou síndica. Então, o que eu fiz? Eu não respondi essa pessoa pelo WhatsApp. Não respondi. Ela tinha escrito várias coisas de mim no grupo, que eu não participo, mas eu fui até a casa dela. Eu fui até o apartamento dela, Várias olhar nos besteiras, olhos né? Várias dela. injúrias, né? Né? Mentira, falando mentira sobre a minha pessoa. Mas o que eu fiz? Eu fui lá olhar nos olhos dela e dizer que esse tipo de coisa eu não admito, que ela precisa tomar mais cuidado com o que ela fala, sabe? Que ela precisa tomar mais cuidado, né, com esse tipo de coisa. Então, é justamente esse tempo, né, que o texto fala, que a gente precisa oferecer. E não é simplesmente querer ir tomar satisfação, mas Não. é como você falou, a correção fraterna. É você conversar, olho no olho, explicar o que está acontecendo, resolver os tais mal-entendidos, né, do que ficar ali naquelas eternas discussões pela internet que não levam ninguém a lugar nenhum, né? Então, vamos pensar seriamente, vamos responder todas essas perguntas acima, né, com muita honestidade e, se possível, né, converse também com o seu diretor espiritual. Se você não tem um diretor espiritual ainda, arrume um. Mas na vida real, tá? Não é um diretor espiritual pelo Facebook, né? Pelo WhatsApp. A Igreja de Cristo precisa de santos missionários e não de templários de Facebook. Seja santo. Isso aí, nem precisa dizer mais nada, né? Nós queremos parabenizar o site O Catequista por mais esta belíssima e muito oportuna reflexão. Obrigada pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamos, exulis filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, ilus tuus misericordis oculus ad nos converti, et Iesum benedictum fructus ventris tui, nobis spos hoc exilium ostendem, o clemens, o pia, o dulce Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, o dignificiamus promissionibus Christi. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. E quando a gente fala aqui, venha você também ser um cooperador, existem muitas formas, né? Uma das formas é contribuindo com as suas doações, com as suas orações, mas também você pode vir aqui nos estúdios de Joseph Ratzinger e participar junto com a gente. Isso aí. Né? É muito importante. Nós já tivemos o caso, por exemplo, do irmão Rogério, lá que veio de Pindamonhangaba, né? Que nos um abraço, Rogério. Veio para cá para participar com a gente, né? E quantos... Ele falou que vem de novo, né? Diz que vem de novo. Quantos que vêm aqui, participam e quando saem dizem, se precisar eu venho de novo, né? E venham mesmo, venham participar, venham cooperar com a verdade, vamos ser missionários, vamos ser santos, né? Nós não somos os donos da verdade, a verdade é Cristo, nós somos cooperadores, nós queremos fazer com que o nome de Jesus seja conhecido e amado em todo o mundo. Colabore então com esse apostolado, fazendo a sua doação, para que nós possamos adquirir equipamentos melhores para manter esse programa no ar. Como nós falamos a respeito do YouTube, né, que nós estamos com uma parceria aí com uma produtora de vídeo, então para nós termos vídeos de maior qualidade. Para nós termos também programas de melhor qualidade, nós precisamos ir trocando esses equipamentos que estão velhos, que ficam travando, que ficam dando problema durante a gravação. Então tudo isso para vocês, né? Quando a gente pede a colaboração, a doação, não é para nós, é para que a gente possa servir melhor, né? Nós contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar, compartilhando nas redes sociais.
E uma pena, porque acaba tão rápido, Rodrigo. Tão rápido passou esse programa. Obrigada também, meu bem, por mais este programa. Que Deus seja louvado. Maria Santíssima nos cubra, né? Continue nos protegendo, nos cobrindo com seu manto, e desejo isso a cada um de vocês que também ouviu este podcast, que ele possa tocar o coração de vocês, a vida de vocês, e não deixe de nos dar um retorno, viu? Mande um e-mail pra gente, acessa lá o site do Facebook, manda uma mensagem pra nós, viu? Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Obrigado a Carol, obrigado a todos, Deus abençoe. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.